Oi, pessoal, tudo bem? Muitas vezes, quando decidimos reformar a nossa casa, é por vários motivos, na verdade, né? Porque o piso já tá meio lascado, a parede já tá meio deteriorada, daí se aproveita para fazer um pacotão e reformar tudo, né? Mesmo a gente estando de grana curta, a gente quer o mais bonito possível, aquele piso que você sempre sonhou, aproveitar e mudar a cor da parede. Mas precisamos pensar numa coisa muito importante, que dependendo do que você precisa reformar, ela tem uma necessidade e uma especificação de que você precisa usar um determinado material naquele piso, naquela parede, e com isso precisamos escolher o que é mais adequado, o que cabe melhor no nosso bolso e o que vai cumprir melhor a função da reforma, para ter uma vida útil mais longa, para que você não precise ter uma reforma logo após aquela. Hoje nós vamos falar de revestimento, tanto de piso quanto de parede. Vou te dar algumas opções para você ver qual melhor se encaixa no seu bolso, na sua necessidade e no seu gosto. Se esse assunto te interessa, aproveita e dá um like para o YouTube entender que esse assunto é relevante e espalhar para mais pessoas. Ah, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Toda semana a gente coloca alguma novidade para você. E também compartilhe para os seus amigos que você sabe que está precisando de fazer uma reforma. Eu tenho certeza que eles vão amar as dicas aqui do canal. Muitas vezes, quando eu me referencio à reforma da casa, quero dizer a reforma de uma forma geral, seja no seu escritório, na sua oficina, no seu cantinho de trabalho, independente do lugar. Sempre a gente precisa estar dando uma geralzinha, né? Então vamos lá. Vamos falar um pouco de revestimento. Independente do tipo de revestimento que você tem, todo lugar tem algum revestimento. Nem que for uma parede de bloco, a pessoa vai lá e joga uma tinta para não sair tanta poeira, enfim, não ter tanta sujeira. Ou mesmo um outro ambiente que você acaba tendo um acabamento, um revestimento mais nobre, um mármore, enfim. Todas as paredes, todos os pisos, a gente sempre coloca um revestimento. Agora me diz uma coisa, você sabe qual é a função do revestimento nos pisos e paredes? A função do revestimento é cobrir tanto o piso quanto a alvenaria nas paredes. Além da função estética de deixar mais bonito, ele tem a função de proteger a construção, além do que a gente acaba tendo necessidades diferentes em cada ambiente. Então vamos supor, se você tem uma sala de TV e você não quer que entre ou saia o barulho, você vai procurar revestimentos acústicos. Ou se for uma área de lavanderia, cozinha, você quer algo mais prático para lavagem. Enfim, cada um tem a sua função dentro da nossa casa. Outra coisa que precisamos pensar nos revestimentos são os de área interna e os de área externa, para ter funções diferentes também. Os de área externa acaba tendo influência das intempéries, então recebe muito sol, recebe chuva, vento, então por isso que acaba tendo funções e materiais diferentes para cada ambiente, depende da necessidade de cada um. Pessoal, eu separei alguns tipos de revestimento para mostrar para vocês. A maioria deles acaba sendo revestimento para parede, mas tem os de piso também. Como a minha listinha fica um pouquinho extensa,
Eu vou olhar nela para não esquecer de nenhum que eu vou passar para vocês. Então vamos começar. Tem a pintura, o grafiato, o papel de parede, o porcelanato, a cerâmica, ladrilho hidráulico, as pastilhas. Agora vou falar para vocês um pouquinho da família, digamos que seja uma família das pedras. A gente tem o mármore, o granito, o granilite, a canjiquinha e o silestone. O silestone ele vem sendo o queridinho dos últimos tempos. A gente tem também na área mais rústica o tijolinho e o cimento queimado. Eles também, o povo ama esse tipo de acabamento. Temos também a madeira, a placa acústica, o laminado e o piso vinílico. Tem muita gente também usando o piso vinílico. Tenho certeza que nessa listinha vai ter o que você necessita para sua reforma, o que cabe no seu bolso e que agrada mais o seu gosto. Vou descrever agora um pouquinho de cada um dos 18 revestimentos que acabei de citar para vocês. Falando um pouco da função que cada um desenvolve, a necessidade para cada ambiente, e você, junto com o seu engenheiro ou arquiteto, vai poder definir qual melhor se encaixa na sua necessidade. Vou descrever agora para vocês um pouquinho das características e funções desses 18 tipos de revestimentos que acabei de passar para vocês. Assim, junto com o engenheiro ou arquiteto que está te auxiliando nessa reforma, você vai poder definir qual melhor se encaixa para a necessidade de cada ambiente, do seu gosto e do seu bolso. Vamos iniciar falando do revestimento mais barato que a gente tem, que é a pintura. Ele acaba sendo um revestimento bastante versátil, porque a gente pode usar tanto em piso quanto parede e no teto. A maioria dos tetos são de pintura. Claro que as tintas acabam tendo características diferentes, porque a tinta do piso, ela tem que ser muito mais resistente do que a tinta que a gente usa na parede e no teto. Vamos falar um pouquinho dos tipos característicos de tinta que a gente tem. A gente acaba tendo a tinta brilhante e a tinta fosca. A tinta brilhante, ela suja menos e ela é um pouco mais permeável. A tinta fosca, a vantagem dela é que ela esconde um pouquinho as sutis imperfeições que acaba tendo nas paredes. Mesmo sendo um revestimento mais econômico, você pode usar a sua criatividade. Dá para colocar uma parede de cor diferente, inserir formas geométricas. Aí, ó, você usa como você quiser. Vamos falar agora um pouquinho do grafiato. O grafiato ele acabou caindo um pouco em desuso nos últimos tempos. Nós estamos em 2022 agora, hein? Ele acaba sendo ainda usado em algumas construções na parte externa. Na parte interna não é muito recomendável, porque como se trata de um revestimento áspero, pode as pessoas machucar a pele ou se encostar alguma roupa, pode danificar o tecido. Então, por isso ele não é muito recomendado para uso na parte interna das construções. A vantagem dele é que ele já vem na cor escolhida, então você não precisa aplicar ele e depois pintar. E quando você cansou já daquela cor, é só pintar em cima e está tudo certo, já está renovado. A nossa outra opção é o papel de parede. Ele acaba sendo bastante versátil, porque você mesmo pode aplicar. Com isso, acaba sendo um pouco mais econômico também.
Outra vantagem dele é que ele tem muita variedade de cor, de estampa. E o que eu acabo gostando também no papel de parede, ele acaba tendo maior durabilidade do que a pintura. E alguns modelos pode ser lavável. Isso é bem bacana porque acaba durando muito mais. Vamos falar agora do porcelanato e a cerâmica. Eles são indicados principalmente para áreas molhadas, que nem lavanderia, cozinha, banheiro, e você pode usar tanto em parede como no piso. Se bem que eu já tive uma cliente que ela fez questão de instalar no teto do banheiro para não ter aquele problema de bolor. Eu, particularmente, não gostei, mas isso é com cada um. Usar o porcelanato e a cerâmica em áreas molhadas, úmidas, não é uma regra. Temos peças com acabamentos diferenciados e muito bonito que acabam decorando. As pessoas colocam em fachadas, hall, salas. Essas peças, muitas delas têm cores neutras e acabamentos que imitam madeira, pedra, cimento e com certeza você vai achar uma que combina perfeitamente com a sua casa. Agora é a vez do ladrilho hidráulico. Há quem pensa que ele é um revestimento cerâmico comum, como os outros, mas na realidade ele é poroso. Por ele ser poroso, acaba absorvendo mais umidade e podendo manchar. Por isso, ele é usado normalmente em paredes e nem tanto nos pisos. Como é um acabamento que foi usado há várias décadas, nos faz voltar a ter lembranças da casa da vovó. Como é um revestimento colorido, dá para fazer uma área mais descontraída, em cima da pia da cozinha, na área da churrasqueira, ou até mesmo fazer uma parede de entrada no hall. Fica super bacana. Vamos falar agora da pastilha, que ela é sempre muito bem-vinda e pode usar em várias áreas. Elas podem ser de vidro, cerâmica ou mesmo metálica. Por sua variedade e resistência à umidade, pode ser usada nas áreas menores, como box do banheiro, área de pia, até mesmo no piso. Normalmente, elas são vendidas em placas de 30 por 30 centímetros. Agora, vem as pedras. Eu, particularmente, adotei a família das pedras. São vários tipos que podem ser usados de formas diferentes, em piso, parede, bancada. E nós vamos começar pelo granito. O granito pode ser usado em qualquer ambiente, em piso, em parede, em bancada. Ele acaba protegendo bastante as áreas molhadas, mas é bastante usado também para decorar as áreas nobres, como sala, por exemplo. O mármore. O mármore acaba sendo mais frágil que o granito, mas nada impede de você colocar no piso, por exemplo, e passar uma resina. Tem muitas pessoas que usam ele dessa forma. Por ele ser mais frágil, ele é mais poroso, acaba penetrando água e tendo umidade. Mas nada impede de ser colocado, por exemplo, no piso e ser aplicado uma boa camada de resina sobre ele. Tem muita gente que usa sim e gosta bastante. Tanto o granito quanto o mármore acabam sendo mais caros, por isso que são usados em pequenos espaços. É muito comum da gente ver as bancadas, pias, lareiras, painéis, as canjiquinhas. São rochas cortadas em pequenos pedaços que, quando é aplicada na parede, acaba formando um mosaico. Tem efeitos que é usado apenas a canjiquinha, que é cortada de forma retangular, e há outros efeitos que são feitos, mosaicos da canjiquinha com a madeira, que também acaba ficando bem bacana.
Se usar só a pedra mesmo, pode ser feito tanto em ambientes internos ou externos. Acaba ajudando na acústica, por ser de tamanhos diferente e superfície rugosa, o som acaba se perdendo entre as peças. Vamos falar agora do Silestone. Você sabia que o Silestone não é uma pedra? Digamos que ele é uma falsa pedra. Enganou a muita gente isso, né? Ele é um composto de quartzo, materiais metálicos, vidros e outros elementos. Por isso que ele tem aqueles brilhos no meio dele. Indicado para ambientes internos, ele é disponível em várias cores, espessuras e acabamento com alta resistência e durabilidade, mas o seu custo é bem alto. Prepara o bolso! Agora é a vez do granilite. O granilite é outra, digamos que é outra pedra que não é pedra. Ele é formado por uma massa de cimento misturada com pequenos pedaços de quartzo, granito e outras pedras. Ele foi muito usado há algumas décadas atrás, mas ainda o seu uso continua em pisos de alto tráfego, tipo escolas, aeroportos. O acabamento pode ser polido ou em Full G. O polido acaba sendo um pouco mais escorregadio. Já o Full G, ele é mais rústico e antiderrapante. Agora vamos falar dos materiais mais rústicos. Vamos começar pelo tijolinho. Quem nunca viu uma parede de tijolinho? Ele é um material bem versátil. Você pode, por exemplo, fazer uma parede só de tijolinho. E quem mora em casa antiga ou acabou de comprar uma casa antiga e vai fazer uma grande reforma, às vezes, num ambiente tipo de sala, é só tirar o revestimento de reboco que já tem a obra de arte original pronta ali na sua frente. Recomendo passar uma seladora ou um verniz para não soltar os pequenos fragmentos e empoeirar demais o ambiente. Agora é a vez do cimento queimado. Um material bastante versátil e que está cada dia mais em alta. Está caindo nas graças do povo. Com essa pegada mais rústica e ao mesmo tempo moderno, tem baixo custo, muita praticidade, podendo ser aplicado em qualquer ambiente, tanto em parede quanto em piso. A madeira. Eu diria que ela é um coringa na decoração. Ela pode ser usada em painéis ou em grandes peças, por exemplo, um piano, uma cristaleira. Ela é extremamente versátil, ou até mesmo no pé dos móveis. Ela está sempre em alta. Pode ser usada em paredes, pisos, em painéis, ou mesmo fazer uma parede inteira de acabamento ripado, por exemplo, que acaba ajudando na acústica aérea, que é aquela acústica de vozes e som ambiente. É um isolante térmico e o ambiente fica super aconchegante com esse acabamento. As placas acústicas, elas são ótimas para quem precisa de um ambiente de isolamento acústico. Tipo agora que também pandemia, home office, ou se você tem aquele ambiente de home video na sua casa, ela é bastante indicada para esse tipo de lugar. E para o som do ambiente não incomodar os outros na casa. Hoje já tem no mercado placas com acabamentos diferenciados, que se adaptam facilmente na decoração do ambiente. Vamos falar do piso laminado. Ele é ideal para quem quer um acabamento de madeira, mas que precisa de um custo bem mais baixo.
pois a madeira autêntica acaba tendo um custo mais elevado. É um piso de fácil instalação, podendo ser aplicado em cima de outro piso se estiver bem nivelado. Não é indicado para as áreas úmidas, como banheiro, cozinha e lavanderia. Ele danificaria com muita rapidez. Vamos falar agora do piso vinílico. Ele remete à madeira, mas é feito com resina de PVC. E o lado oposto ao acabamento é emborrachado e acaba favorecendo a acústica, principalmente em apartamentos, que diminui o som de salto, por exemplo, para o apartamento de baixo. Ele é resistente à água, podendo ser instalado em áreas úmidas, como cozinha, por exemplo, mas não recomendo o clicado, e sim o colado, para não ter risco de penetração de água e possíveis patologias. Pessoal, existem muitos outros tipos de revestimento, mas a ideia aqui é falar dos principais, dos mais comuns, as suas funções, características, para abranger o seu conhecimento na hora da escolha, junto do seu engenheiro ou arquiteto que esteja te ajudando nessa reforma, para você ter uma escolha mais assertiva, que caiba melhor na necessidade do seu ambiente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de revestimento. Se ficou alguma dúvida ou se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre um revestimento específico, coloca aqui nos comentários que eu vou ler e atender vocês com prazer. Eu sou Elisângela Lima, engenheira civil, e estou aqui para ajudar e orientar melhor vocês nas suas reformas. Até mais, pessoal! What